Rapidinho, alô? Bom, é mais para o pessoal de São Paulo. A gente está aqui com o professor Carlos Nepomuceno e ele chegou da melhor maneira possível aqui. Quer dizer, eu, como ouvinte, estava há 2 ou 3 semanas ouvindo a CBN de manhã cedo, a CBN Rio, e ele foi entrevistado pelo Otávio e pela Lilian. E comecei, enfim, eu entrei no túnel, eu não tinha como parar. Se eu pudesse, eu dava uma paradinha ali, mas não tinha. Não tinha o que fazer. Aquele túnel da linha amarela. Então eu perdi ali o final. Mas eu gostei tanto do que eu ouvi que eu resolvi, enfim, através da Marisa, convidá-lo. Ele aceitou prontamente, ele está lançando um livro. E rapidamente eu queria falar o seguinte. Isso é uma reflexão que eu faço. A gente está numa. Eu costumo dizer que a gente está na pré-história do futuro. É um mundo absolutamente novo, totalmente diferente, né? Quer dizer, onde o foco não é mais no mercado, e sim a tendência é você focar mais na sociedade, né? Quer dizer, existe ali um movimento, uma mudança de foco do mercado. Era o mercado que decidia, era o mercado agora é a sociedade, é o ser humano, né? Não é à toa, não é por outra razão que a gente ouve, a gente lê e a gente sabe, por exemplo, que o Google, essas mega empresas, essas mega plataformas estão contratando mais antropólogos do que engenheiros. Quer dizer, a parte da engenharia já é default, a tecnologia, né? Quer dizer, eles estão estudando muito mais os hábitos, não assim, sem querer desqualificar a nossa turma aqui, mas eles estão, hoje se contrata muito mais, o Google tá botando mais peso na contratação de antropólogos, e o Facebook também, do que de engenheiros ou de vendedores. Quer dizer, então o grande desafio, o grande barato desse mundo novo é que assim, eles conseguiram, por exemplo, o Google, se a gente olhar, ele não é um buscador. Quer dizer, buscador a gente tinha antigamente o Alta Vista, a maioria aqui é muito novo, e era um excelente buscador. Tinha aqueles Metacrawler, né? Tinham produtos assim de muito boa qualidade. O que o Google fez? O pulo do gato do Google foi o seguinte: eu sei quem você é porque eu sei que tipo de busca você faz. Quer dizer, então ele criou, a gente pode olhar o Google, olha, puxa, é um excelente, acabou com o dicionário, eliminou a enciclopédia, uma grande. Mas o Google é a maior plataforma de marketing já sonhada, jamais sonhada no planeta, né? Quer dizer, ele sabe onde você está, ele sabe o que você consome. Aí vem o Facebook na mesma linha e aprofunda mais ainda, com muito menos recursos. Quer dizer, o Facebook deve ter 1/3 dos funcionários do Projac, são 3.000, 2.800 funcionários do planeta inteiro. Esse sabe o que você curte, o que você gosta, quem você é. Quer dizer, quer dizer, o Google tem um caráter hiperlocal. Quer dizer, se você botar lá a rua que você mora, sei lá, Santa Clara, não sei o quê, ele vai te dar o que você pode fazer ali. Ele sai lá de Pasadena, não sei de que lugar do mundo, para ir na dimensão mais micro, né? Quer dizer, ele te segue dessa maneira. A gente acha que tá. O Facebook, ele segue você o tempo todo. Você não segue ninguém ali, quer dizer, você acompanha. Mas ele sabe quem você é, o que você gosta, o que você compartilha, e com isso ele construiu uma plataforma ainda sob certos aspectos mais contemporânea, mais atualizada do que o Facebook. Isso tem, quer dizer, eu estou só dando exemplos assim genéricos, da força que a gente passa a ter também diante disso tudo. Quer dizer, a gente sai do mundo, né, do mundo industrial para o mundo pós-industrial e para um modelo de organização em rede, que é que o professor deve tocar. Assim, eu devo estar falando um monte de besteira, mas depois você me corrige, né? Você conserta e dá uma organizada. Onde nós deixaremos de ser cigarras e passaremos a ser formigas, meras formigas. A gente perde, quer dizer, a gente perde em qualidade, mas, quer dizer, ganha em outros aspectos. Só para finalizar, vou dar um exemplo meu, assim. Há 3 meses atrás eu comprei um móvel, uma bobagem, numa loja chamada Madeirol, que é um genérico da Laca. Era um móvel ali de cozinha, um armáriozinho. Aí eu sei que falou que ia entregar num certo dia, não entregou. Aí depois marcou outro dia, também não entregou. E aquelas desculpas, né? Aí eu fiz o seguinte, fui descobrir o que era isso. Era uma franquia cuja fábrica era no Paraná ou em Santa Catarina, e todos os franqueados tinham Facebook. Aí eu fiz o mesmo textinho. Olha, minha nota fiscal é essa, não sei o que, fulano de tal já me prometeu 2 vezes, já aquelas desculpas esfarrapadas, e o que eu faço para conseguir? Aí botei, mas postei em 30. Aí a mulher ligava, botei meu telefone, a mulher falou assim, eu sou de São Caetano, não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas vou tentar te ajudar. Aí o Brasil inteiro se mobilizou contra esse cara, né? Contra esse, inclusive a fábrica. Eu sei que no final do dia estava armário, estava pedindo desculpa,
desculpas, me ofereceram brinde, me ofereceram... E eu não disse que trabalhava em rádio, eu não disse que eu sou um consumidor comum. Enfim, quer dizer, isso mostra a força e essa mudança dessa dinâmica dessa sociedade, que vai ter impactos na política, no modelo de cidade, em tudo. Quer dizer, hoje a gente sonhava que a convergência seria nos laptops, né? Quer dizer, ela convergiu para o celular, né? Quer dizer, o grande barato desses caras que que sequer se formaram, eles gostaram tanto do que eles faziam, que eles abandonaram. Por exemplo, o Zuckerberg abandonou Harvard, que é o sonho de qualquer americano, qualquer cidadão no planeta, é ter um diploma de tecnologia lá, de coisa, né? O próprio Steve Jobs também não se formou, ele ganhou um título depois e tal, porque aquilo passa a ter pouca importância diante do que o cara está mexendo, né? Então, quer dizer, é um outro modelo de organização, um outro modelo de sociedade. Hoje acho que foi o Eric Schmidt que falou isso em Barcelona, que o grande barato do Steve Jobs não foi, ele fez uma homenagem, não foi você aprimorar o celular, mas dar ao cidadão um controle remoto. Quer dizer, o celular hoje é um controle remoto do mundo, né? Quer dizer, daqui, ele está avançando muito em áreas que a gente nem ouve falar ainda. Por exemplo, eletrocardiograma hoje já pode ser feito encostando o celular no peito. Você não precisa ir marcar, não sei o quê. Quer dizer, você não precisa mais, a relação com a saúde vai mudar muito, né? Quer dizer, o jeito de trabalhar, o jeito de interagir. Eu costumo dizer o seguinte: eu não gosto disso, eu não gosto de engarrafamento, mas engarrafamento para mim, eu moro na Barra, é uma oportunidade de eu ouvir rádio e de eu mandar mensagem e trabalhar. Quer dizer, eu estou trabalhando ali naquelas 2 horas ou 3 horas que eu passo no trânsito. Então, tem uma implicação assim fenomenal, e o professor vai tentar organizar um pouco esse monte de bobagens que eu falei aqui. Professor Carlos Nepomuceno é jornalista, enveredou pelo campo da informática, ele vai se apresentar, é da COP, está lançando um livro, tem uma história de construção de ambientes, já passou pelo sindicato, quer dizer, mas fundamentalmente eu acho que ele tem a mesma origem que muitos aqui, quer dizer, ele chegou nisso tudo porque ele é curioso, né? Então o curioso costuma caminhar e trazer informações bacanas pra gente. Eu queria só agradecer aqui. Tá, obrigado. Manda a brasa e sinta-se em casa. Vou falar aqui. Vou dar uma de Madonna. Agradecer a Marisa, o Bruno, o Paulo, de ter articulado essa minha vinda aqui. Né? Sou jornalista também, formado pela PUC do Rio. Tenho mestrado em Ciência da Informação e doutorado em Ciência da Informação. E desde 94, quando eu saí do jornalismo sindical, né? Eu trabalhava no fundão, eu falei, bom, finalmente vou voltar para a superfície, saí do fundão, vim para a superfície e comecei a trabalhar com internet e a partir daí eu comecei a estudar, né, porque você tem que entender um pouco o que está acontecendo para poder, e eu comecei, desde o início, eu comecei a tentar trabalhar com estratégia. Eu montei minha empresa em 95, tenho mais de 300 e tantos projetos na área de internet, fiz de tudo. Eu já fiz homepage aquilo, fiz homepage a metro, tudo. E depois de um certo tempo eu comecei a caminhar cada vez mais para a estratégia e eu estou hoje trabalhando com estratégia. Tenho ajudado algumas organizações a pensar o que é que está acontecendo. Então a minha pergunta, né? As pessoas às vezes me pedem para dar aula sobre alguns assuntos, eu só sei falar de uma coisa. Por que a internet está vindo? O que vai acontecer? E o que eu acho que a gente pode fazer? Então eu vou tentar resumir aqui em 1 hora. Eu vou tentar falar uns 40, 45 minutos no máximo, para a gente poder falar um pouquinho e em 1 hora a gente fazer a nossa apresentação. Então, como a gente começou aqui a nossa história com os protestos, né, e o pessoal falou sobre o protesto, eu queria primeiro problematizar com vocês o seguinte: as manifestações que aconteceram no Brasil em junho de 2013, para quem está de fora, digamos, da panela, né, teve uma visão assim, poxa, está acontecendo alguma coisa, etc, etc. Olha que fenômeno, que interessante. É porque a coisa saiu de um determinado momento e foi para a rua. Mas se a gente analisar aqui o não representa, né, quando em 1960 surge a internet, que é um projeto americano, né, militar, as pessoas começaram a dizer que os meios de comunicação, a forma que as pessoas estavam trocando informação, já não representavam mais eles. E eles resolveram, então, construir a internet. A internet é uma construção coletiva, a internet é uma manifestação parecida com essa que foram para a rua. O pessoal foi se articulando, né, através de trocas para construir a internet. Você vê o seguinte: qual é a empresa que constrói? Às vezes eu pergunto para meus alunos, qual é a empresa que construiu a internet? Quem foi que inventou a internet? Né? Não tem uma empresa. Foram milhares de pessoas que saíram desenvolvendo e foram construindo isso juntos. Em 1991,
O Linus Torvalds tem um livrinho, vou dar a sugestão de alguns livros para vocês. O Linus Torvalds tem um livrinho dele, chama Só por Prazer. Não é um livro, né, de sexo, é ele contando para um jornalista que ele estava em casa no inverno na Finlândia, e ele falou assim, não tenho nada para fazer, vou fazer um sistema operacional, e joga o primeiro código nesse sistema operacional no Facebook da época. E daí para frente a coisa... E o software livre, que também é um movimento que a gente não tem noção, ele tem hoje milhares de pessoas que desenvolvem software, de graça, né? Porque eles consideram que a Microsoft naquela época não representava mais eles. Eles não se sentiam mais representar. Então saíram desenvolvendo. Então isso aconteceu, né, em 1991, e o movimento software livre hoje tem várias coisas, inclusive vários celulares que a gente tem, tirando, né, os celulares Windows, o resto tudo foi desenvolvido em software livre, né? Depois você tem o fenômeno no Google de 96, né, o surgimento do Napster, o pessoal que foi para a rua dizendo o quê? Que o CD não representava mais. Que eles não queriam mais comprar um CD e pagar 20 músicas por causa de uma música só. Pô, eu vou pagar R$30, por que eu não posso usar uma música? E aí começou essa troca de música, e toda a indústria da música, que tinha todo um conceito de modelo de negócio, ela simplesmente foi completamente abalada, a indústria da música. Então, são fenômenos que vêm acontecendo, né? E em 2004 surge a banda larga, e a rede social é filha da banda larga, né? O fenômeno que a gente pode dizer que a gente começam as mídias sociais em função da redução de custo da internet a partir de 2004. Se você colocar os gráficos, você vai ver. Quando você reduz o custo da comunicação, você então tem a massificação que aconteceu e você tem a expansão. Então, isso é só para dar um cenário, e aqui tirei um dado, né, do valor, né, dessa semana, né, que é uma matéria do Wall Street Journal, para vocês terem uma noção, né, de todo mundo que apostou em mídias sociais, né, nos últimos 10 anos. Você vai vendo que quem não apostou em mídias sociais, quem foi perdendo espaço, foi perdendo tamanho, e quem foi apostando em mídias sociais foi crescendo, né? A Apple, todo o modelo da Apple de desenvolvimento, né, dos aplicativos do celular, todo ele é baseado em aplicativos que vão sendo desenvolvidos por terceiros, né? Coisa que a Microsoft não fez. Isso deu uma base para o pessoal começar a desenvolver, se apaixonar pelo software, mas se apaixona pelo software e também se apaixona pelo desenvolvimento já num conceito de software livre que a Apple conseguiu adotar e que ela começou a gerar valor. Então aqui tem um gráfico interessante para mostrar que quem apostou em mídias sociais, e o Google, né, conforme o Bruno estava dizendo, o Google, ele tem como a característica principal do Google, que o Google já trabalha no modelo, né, que eu vou chamar de governança 3.0, que eu vou explicar, que é o modelo, né, das mídias sociais, da colaboração de massa. Então todo mundo que apostou na colaboração de massa está gerando valor. Quem não apostou na colaboração de massa está perdendo valor. Então, e aí quando a gente fez essa análise das manifestações, as análises mais recentes das manifestações, o que acontece? Muita gente foi para a mídia, né, foi entrevistado, foi dizer, foi falar coisas, muita gente começou a querer analisar o caso brasileiro, como se o caso brasileiro fosse uma coisa que você pudesse chegar a alguma conclusão a partir do Brasil. Só que a gente foi vendo esse fenômeno já vem acontecendo, né, motivado pelas mídias sociais, isso já aconteceu, né, na Primavera Árabe, aí aqui eu botei aqui vários países, eu peguei esse dado aqui do Wikipedia, vários países começaram a fazer movimentos, e depois você teve o movimento dos indignados, né, em 2010 e em 2011, que você teve na Espanha e você teve nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que a gente tem que começar a problematizar é o seguinte: isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial, que você tem no Linux, que você tem no Napster, que você tem no Google, quer dizer, é um fenômeno mundial, é uma mudança mundial que está acontecendo, que acontece, obviamente, com particularidades em cada lugar. Mas você tem que entender primeiro o que está acontecendo no geral, para depois particularizar, e as pessoas, muitas das análises que foram feitas das manifestações, foram análises baseadas, né, aqui no Brasil, porque agora o brasileiro, porque agora o Brasil acordou, porque agora as pessoas não estão aguentando mais, mas a gente não vai entender o fenômeno se a gente não conseguir entender que a gente está vivendo um ciclo mundial. E aí eu peguei esses dois caras aqui, que eu gosto muito deles, eu acho que talvez o pessoal que fez comunicação, né, o Bachelard é mais conhecido, e o Kuhn, eu pelo menos na PUC tive aulas sobre o Bachelard, e o Kuhn é um pouco menos conhecido. Os dois, eles colocam uma coisa interessante, que eles chamam de crises paradigmáticas. Paradigma, né, paradigmáticas, e no caso do Bachelard ele chama de corte epistemológico. O que é isso? Você tem um fenômeno, você tem uma doença, você tem um acontecimento que ocorre no mundo em que você não tem explicação.
Você não consegue explicar direito. Você vai e pega lá, o que está acontecendo? O cara apareceu lá com uma doença, entrou no hospital. Que doença é essa? O que está acontecendo? A AIDS foi um pouco isso. O que é isso que está acontecendo? O cara começa a ter problema de imunidade, baixa imunidade, e começa a morrer gente e tal. O que é isso? Então aquilo ali é um paradigma novo, que você tem que criar uma nova teoria, que você tem que criar um novo modelo para começar a entender, para você fazer um diagnóstico, fazer um tratamento, para depois fazer um prognóstico. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção, e isso aconteceu claramente quando as pessoas foram entrevistadas e falaram muito sobre isso nas mídias, né, logo após as manifestações, as pessoas tentaram explicar com as ferramentas que a gente tinha. As ferramentas que nós temos hoje, a maior parte das ferramentas que a gente tem hoje, teóricas, para a gente poder analisar, elas não são suficientes para a gente entender o que está acontecendo. Porque o fenômeno é um fenômeno muito diferente, né? E é muito raro o que está acontecendo. Não é a primeira vez que acontece, mas é muito raro o que está acontecendo. Então, como é muito raro, as pessoas não conseguem perceber. Então, eu diria, a gente está vivendo uma crise paradigmática. E aí eu percebo o seguinte, ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma grande crise paradigmática, né, contraditoriamente, eu tenho feito essa análise, eu tenho feito esse trabalho com vários alunos, dei 2 palestras para alunos de comunicação, lançando o livro ontem e anteontem, e eu percebo o seguinte, nós temos hoje uma baixíssima qualidade de percepção, né? Nós estamos hoje vivendo, a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? A gente tem hoje uma qualidade de percepção. Por incrível que pareça, as pessoas estão indo na rua e não estão indo para a rua não porque tiveram consciência política, é por um outro motivo. Não é o modelo de consciência política que a gente está acostumado. E aqui, quando eu coloco isso aqui, quando eu faço esse trabalho e tenho feito isso com várias pessoas, em várias turmas, as pessoas elas não conseguem ver que toda a realidade é uma interpretação. Elas acham que a realidade existe, acham que elas tocam a realidade, e muitas vezes acham que as pessoas sabem que eu sou o dono da realidade, eu sou o dono da verdade. As pessoas não conseguem ver que existe uma interpretação e que, na verdade, a mídia faz a interpretação, a família faz a interpretação, a escola, os amigos, os conhecidos, e as pessoas não têm essa capacidade de interpretação. Então acontece uma situação muito interessante hoje, que é o seguinte, quando a gente precisa de um nível muito grande de abstração para entender coisas que estão acontecendo, para a gente começar a pensar diferente, nós estamos com uma baixíssima capacidade de abstração, né? Então as organizações todas que estão sofrendo isso, a maior parte das organizações, quando a gente vai falar sobre essas grandes mudanças, elas não têm estrutura cognitiva e emocional para escutar. Por quê? Porque estão acostumados com o dia a dia, estão acostumados a fazer planejamento estratégico para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, e elas não conseguem ter espaço para pensar coisas muito diferentes, né? Então eu vou querer fazer aqui um exercício de lógica com vocês, para a gente encaixar aonde que a gente vai poder comparar essas manifestações, né? E eu tenho pego aqui embaixo coisas que as pessoas colocam normalmente, né? Que esse é um fenômeno econômico por causa dos 20 centavos. E aí eu digo o seguinte, aqui nós estamos aqui trabalhando com as verduras. Depois o cara diz, não, isso é um fenômeno político, né? E aí nós estamos trabalhando com os legumes, né? E aí depois tem um pessoal que está dizendo, não, isso é um fenômeno tecnológico. Então, o primeiro passo que a gente vai dar, para a gente poder entender esse movimento, é dizer e tentar assumir que tem coisas de economia, obviamente, tem coisas de política, obviamente, mas existe fortemente o que é característico de todos os lugares que aconteceram essas manifestações, de tudo isso que aconteceu, é que existe uma tecnologia nova. Então a gente já, a partir daí, a gente já dá uma eliminada para a gente poder dizer o seguinte, olha só, nós estamos falando de tecnologias, nós estamos falando de um fenômeno tecnológico, né? Um fenômeno tecnológico específico. Então para a gente poder chegar nesse diagnóstico, para poder entender o que está acontecendo, a gente tem que ver que fenômeno tecnológico a gente está falando, né? E aí tem uma coisa interessante, isso aí acontece várias vezes, em várias palestras, em livros que você lê, etc, tal, papá, que as pessoas falam assim, a internet, já sei como é que é a internet. A internet, assim, já teve a energia elétrica, já teve a máquina a vapor, já teve não sei o que, agora tem a internet. São mudanças, tem o fogo, a gente conseguiu administrar o fogo, então agora tem essa coisa chamada internet. Então colocam todas as tecnologias no mesmo saco, né? E de repente você não consegue entender o que acontece quando determinada tecnologia chega. Se vocês pensarem, por exemplo, na energia elétrica, a energia elétrica foi uma coisa fantástica para o ser humano, né? Por exemplo,
Eu acredito que o cara vai estudar um pouco a maneira do ser humano pensar. Antigamente, quem vai lá para o mato, vê aquelas estrelas todas no céu, né? E quando você está na cidade, você não vê por causa da poluição. Então a gente deixou de ver as estrelas. O que significa isso na subjetividade das pessoas? Se as pessoas deixaram de pensar no universo por causa disso, talvez seja uma consequência da energia elétrica, né? Então a energia elétrica, ela mudou muitas coisas no mundo, mas não é isso que está acontecendo agora. Não é desse problema que a gente está tratando aqui para entender as manifestações. Então, a gente tem que fazer uma separação e a gente vai trabalhar isso, né? Então tem a maçã, tem a melancia e tem a banana. Então, saiu no Valor uns 2 anos atrás, gerentes de comunicação dizendo o seguinte: já teve várias mudanças de mídia, já teve a chegada da televisão, já teve a chegada do rádio, a internet é mais uma mídia que está chegando, que está fazendo, né? E aí então a gente vai, né, trabalhar isso. Então a gente começa a trabalhar que, não, é verdade, a internet, a televisão, o rádio são tecnologias cognitivas, são tecnologias que expandem a nossa capacidade cerebral, são tecnologias que mudam a maneira da gente pensar o mundo, né? Mas nem todas as tecnologias são iguais, né? E aí que a gente vai ter que trabalhar, para a gente fazer esse diagnóstico, para fechar o diagnóstico, nós vamos ter que trabalhar com um tipo específico de tecnologia. Um tipo específico de tecnologia. A internet é um tipo específico de tecnologia que é bem diferente da rádio e da televisão que vocês aqui trabalham. Por quê? Porque a internet, ela tem um poder de fazer uma coisa que se chama descontrolar as ideias, né? Ela descontrola as ideias. E a partir daí, a gente vai conseguir fazer aqui uma equiparação, né? Para a gente poder entender e para a gente poder fazer um marco com o passado, para poder entender em que momento da história nós tivemos uma tecnologia cognitiva que descontrola as ideias e que cria determinadas situações parecidas com o que a gente está vivendo, né? Então a gente vai ver aqui 3 momentos aqui em que você tem a chegada de tecnologias cognitivas. O mundo oral a gente pode dizer que é uma tecnologia cognitiva orgânica que o ser humano desenvolveu ao longo de vários, né, milênios para poder falar. O pessoal que é antropólogo, que vai pegar os cérebros as caveiras das pessoas de uma tribo antiga, eles podem ver pelos ossos daquela caveira para saber o seguinte: se aquele pessoal falava ou não, porque alguns ossos não existiam. Então a gente precisou construir alguns ossos e alguns músculos para poder falar. Antes, sem esses ossos e sem esses músculos, a gente só grunhia, né? Então a gente depois tem um mundo escrito, e a chegada da escrita, e a gente vai ver isso, e aí tem vários estudiosos que trabalham em cima disso, a chegada da escrita também descontrolou as ideias no mundo. E ela significou várias mudanças, né? Tanto a escrita geral, como a escrita impressa, em 1450, que a gente vai falar. Então, quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagnóstico. Qual é o diagnóstico que a gente tem? Número 1, nós estamos falando de uma mudança política, econômica, social, provocada por uma tecnologia específica, uma tecnologia cognitiva, e uma tecnologia cognitiva reintermediadora, que permite o descontrole das ideias. Esse é o fenômeno que a gente está vivendo. Esse é o diagnóstico que a gente pode começar a fazer. Então, se a gente está começando a fazer esse diagnóstico, o que a gente pode fazer? A gente pode ir no passado, e aí sim voltar para o passado, porque a internet nunca aconteceu no passado, mas mudanças provocadas por tecnologias cognitivas reintermediadoras já aconteceram no passado, né? E aí a gente vai pegar aqui esse cidadão aqui, que é o Pierre Levy. Pierre Levy, ele escreve um livro em 1999, que é esse livrinho aqui, Cybercultura, 1999. Pierre Levy é um cara badalado no Brasil, todo mundo fala, o cara vai e vem, faz a mídia, mas objetivamente ele não foi entendido, né? Ou pelo menos não foi tão badalado como eu acho que ele vai ser daí para frente. Por quê? Porque o Pierre Levy, o que ele diz? Ele diz que a gente vive ecologias cognitivas. Ele já vai introduzir, né? Ele é argelino, ele é francês naturalizado e ele trabalha no Canadá. E os canadenses, eles têm uma escola, que é a Escola de Toronto. Tem um cara que vocês conhecem da universidade, que é o McLuhan, que faz parte dessa Escola de Toronto. E ele e o Pierre Levy, quando ele introduz essa discussão aqui, ele diz assim, em 1999, no livrinho dele, ele diz isso que está acontecendo agora nas coisas. Ele falou, olha, está chegando a internet vai mudar radicalmente o mundo. Vai mudar a economia, vai mudar a política, vai mudar a sociedade. Por quê? Porque a cabeça das pessoas vai mudar, porque quando a tecnologia chega, ela muda a cabeça das pessoas, ela condiciona de alguma forma as pessoas, né? Então ele vai introduzir uma coisa que esse pessoal está aqui, eu acho que quem quiser fazer, de repente, o pessoal que quer estudar, ou que quiser fazer mestrado, que quiser fazer doutorado, que quiser se aprofundar, eu acredito que hoje em dia o pessoal que tem mais
você vai tirar mais coisas interessantes, vai perder menos tempo, essa galera aqui, né? Esse Havelock aqui, né, é um cara que escreve e faz um acompanhamento. Depois eu vou falar de cada um rapidamente, mas a base desse pessoal todo aqui, né, é essa frase lá do McLuhan, lá atrás, que a gente achava meio folclórica na faculdade, que é o meio é a mensagem. Na verdade, quando ele fez esse livro, que chama O Meio é a Mensagem, ele falou o seguinte, era o meio é a massagem. O meio é a massagem no cérebro. O que ele estava dizendo? Independente do canal de televisão que você está vendo, a televisão está fazendo a sua cabeça. Olha só que interessante. Ou seja, quando você assiste a televisão, o seu cérebro está sendo modificado. A tecnologia, então a defesa dele é essa. A sua cabeça está mudando porque você está usando a tecnologia. Porque a tecnologia cognitiva, diferente de outras tecnologias, a gente tem uma coisa que é interessante, que é a seguinte, a gente faz duas atividades na vida com muita intensidade. Respirar e se informar. Então, respirar, a gente não está precisando, por enquanto, ainda de nenhum aparelho. Mas se informar, nós o tempo todo estamos nos informando com algum aparelho. Então é natural, se você muda o aparelho que você se informa, alguma coisa vai mudar em você. Né? E ele diz que o cérebro, e aí você vai ter toda a neurociência, você vai pegar o Nicoleles que está falando isso direto agora, em todas as palestras dele, você vai dizer o seguinte, o cérebro tem uma plástica cerebral, e essa plástica cerebral funciona conforme o meio que você tem. Eu estou com vontade agora, daí para frente, quando a gente agora já nessa segunda etapa, né, que esse livro completa 7 anos do meu último livro, eu estou com vontade agora de trabalhar com um laboratório de neurociência e pegar o índio, pegar um cara que nunca leu, um analfabeto, pegar um cara que tem só escritura, outro lá que só tem televisão, e pegar esses caras da mídia ninja e fazer uma ressonância magnética nesse pessoal todo. Eu tenho certeza, se a gente tiver uma parede de ressonância magnética, o cérebro de cada um é diferente. Aquele pessoal que entrevistou o pessoal do mídia ninja na TV Cultura, se eu fizesse uma ressonância magnética específica na cabeça do pessoal que estava entrevistando e do cara do mídia ninja, eram 2 cérebros diferentes fazendo. Então o que a gente está trabalhando, que esses caras colocam, e esses caras têm uma pertinência para a gente, né, é que esses caras dizem o seguinte, olha só que legal, esse cara aqui que é o Wong, no livrinho dele, Oralidade e Cultura Escrita, ele diz o seguinte, a cabeça das pessoas mudou quando chegou a escrita. E é interessante que ele vai dizer isso, ele vai dizer uma coisa legal, ele vai dizer, olha, antigamente no oral todo mundo tinha que decorar, parou de decorar porque podia ler, o que o cara falou? Sobrou um espaço no cérebro para começar a pensar outras coisas. E aí o cara começou a pensar diferente. E é interessante que há 6.000 anos atrás, quando surge a escrita normal, a escrita manuscrita, surge exatamente nesse mesmo período, né? Vem o Moisés, desce lá com uns pedaços de madeira lá, todos escritos, aqui as tábuas, daqui os 10 mandamentos, e começa o monoteísmo, né, hebreu. E aí você começa o monoteísmo exatamente com a escrita, que a gente está fechando um ciclo, depois eu vou falar desse ciclo que a gente está fechando, do monoteísmo até agora. Né? Então é um ciclo grande. Isso dá ferramenta para a gente entender. Vai aqui o Havelock e escreve sobre a Grécia. E aí na época ele diz uma coisa interessante, os gregos só fizeram a filosofia grega, só fizeram a democracia grega porque teve o alfabeto grego antes, mudou a cabeça desses caras. E o cérebro dos caras começaram a pensar diferente. Só tivemos a filosofia grega, que é a base do mundo ocidental, e a democracia grega, que é a base da democracia que a gente tem hoje, que o pessoal foi copiado dos gregos, por causa da chegada do alfabeto. Olha aí, opa, olha aí. Depois vem o McLuhan, vai pegar o papel impresso. E aí, quando eu fiz a minha tese de doutorado, vários pesquisadores estão indo lá no papel impresso 1450. Vários estão estudando e comparando a internet com o papel impresso. Vários. Dizendo, olha só, 1450 e papel impresso, e internet começa a comparar. E aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara para o mundo que a gente está caminhando. E aí o Pierre Levy, né, introduz esse livro Cybercultura para falar da internet. Qual é a base? E aí eu vou introduzir um conceito diferente para vocês, para a gente poder entender qual é a base. Porque o que acontece? Qual foi a crítica que o pessoal fez ao McLuhan? Que levou esse tempo todo e que encostaram o cara lá no canto lá e diz assim, não, esse cara aí não interessa, né? Porque a grande crítica que fizeram ao McLuhan, e faz sentido se você pensar de uma maneira e não faz sentido se você pensar de outra maneira. Por isso que a gente tem que pensar de outra maneira, porque esses caras estão falando coisas interessantes. O cara fala o seguinte, o McLuhan não funciona direito esse cara, sabe por quê? Porque ele está dizendo que o ser humano, ele é condicionado pela tecnologia. Então a crítica que o pessoal faz ao McLuhan é que você cria um determinismo tecnológico. Isso aí é um determinismo tecnológico, aí o pessoal marxista critica, o outro lá critica, McLuhan virou um folclore e ninguém mais trabalhava com McLuhan. Beleza. Mas aí quando você vai começar a pensar sobre esse assunto,
Eu não vou trabalhar com vocês com a ideia, porque eu acho que melhor... eu trabalhei com a ideia de que você tem... O ser humano é um ser artificial, mas eu acho que artificial não é um bom nome. Eu diria para vocês o seguinte, o ser humano é naturalmente tecnológico ou ele é tecnologicamente natural. Mas a gente absolutamente não é natural. O que eu quero dizer com isso? O cara seria natural, todo mundo seria natural, aquele cara que faz aquele programa do SBT, como é o nome? Aquele cara que vai para o mato, vale tudo, prova de tudo. O cara vai para lá, né, prova de tudo. Então o cara vai para o mato, fica lá, tentando resolver os problemas, e ele come mosca, come mosquito, come tudo para poder mostrar que ele consegue sobreviver. Mas ele não vai pelado. Ele não vai pelado. Porque se você tivesse o cara pelado no mato, ele não sobreviveria. Então o ser humano, ele fez um jogo lá atrás. Lá atrás, na vida da gente, nós fizemos uma decisão evolutiva. O que a gente faria? A gente seria um animal que, como todos os outros animais, incorporaria as tecnologias dentro, ou nós seríamos um animal que usaríamos as tecnologias? Que tipo de animal que a gente queria ser? E aí a gente se dividiu. Vocês viram aquele filme 2001, Odisseia no Espaço? Aquela cena que o cara fica batendo com o osso? Naquele momento, aquela cena, eu acho que ela é bem emblemática pelo seguinte, o ser humano, ele só decidiu ser humano por causa de quando ele começou a usar a tecnologia. A tecnologia define o humano. Nós somos humanos porque nós somos tecnológicos. Porque se nós não tivéssemos decidido pela tecnologia, nós teríamos que ter incorporado no nosso corpo as coisas para a gente poder sobreviver. Nós resolvemos ser uma espécie flexível. Isso é uma característica super legal que a gente tem que entender. Nós somos uma espécie flexível, porque nós desenvolvemos um cérebro e quando nós temos problema, né, isso aqui é a diferença do animal, né, para o Adão e Eva. Quando a gente tem um problema, quando a gente tem um limite, quando a gente tem qualquer coisa, a gente inventa uma tecnologia. A gente inventa uma tecnologia para resolver o nosso problema. A gente não se transforma enquanto pessoa. Você não bate uma mão diferente, não abre as unhas, né? O teu cabelo não cresce pelo. Não, você faz o quê? Você desenvolve uma nova tecnologia. E isso é uma base para a gente poder entender, né, o que vai acontecer quando a gente tem novas tecnologias. E aí a gente está trabalhando aqui com órteses, né? E aí a ideia da órtese é o quê? As órteses, nós somos seres que têm órteses. Comecei a trabalhar com próteses, mas eu trabalhando com órtese, porque a órtese é uma extensão da gente. E aí o Maquilu até fala um pouco sobre isso, ele falava só da comunicação, eu estou falando de tudo. O ser humano, olha aqui, em torno da gente aqui, isso aqui, essas luzes, tudo que está em torno da gente são tecnologias. Se essas tecnologias não existissem, nós estaríamos fazendo outra palestra. O pessoal de São Paulo não estaria assistindo, né? Era uma outra palestra. Então eu diria para você o seguinte, nós vivemos numa tecnoecologia, numa tecnosociedade, nós fazemos tecnopolítica, tecnoeconomia, né? Nós temos uma tecnorádio, nós temos uma tecnotelevisão, tudo são tecno, né? Mas sabe qual é o problema disso? É o problema positivo e negativo? O nosso cérebro, quando chega uma tecnologia, ele incorpora. Ele transforma aquilo em invisível. Ele não consegue mais ver. Porque aquilo passa a ser, isso é natural. Outro dia me ligou uma menina, eu ia fazer uma palestra sobre educação, aí essa coisa da tecnologia em sala de aula, eu falei, qual tecnologia? O giz, o quadro negro, a carteira, o caderno? Qual tecnologia você está falando? Brincando com ela, qual tecnologia? Ah, não, o computador. Eu falei, o computador é mais uma tecnologia em sala de aula. Não é a primeira. Não é a primeira. Porque a gente coloca, tem um cara que diz que a tecnologia só existe, né? Que a tecnologia só existe, né, para quem veio, né, antes dela, para quem veio depois, né? Se você está aqui e você chegou à tecnologia, você fala, opa, isso é tecnologia. Abre o valor. Está lá, página, tecnologia. O que é? Celular e computador. Aí sai um trator, não, isso é agronegócio. Não é agronegócio, é tecnologia, né? Não, mas trator é agronegócio. Por quê? Porque trator já é trator, não é tecnologia. Quando você pega lá, né? Eu vou pegar aqui uma roupa, calçado. Calçado não é tecnologia, é moda. Por quê? Porque a gente já incorporou. O cérebro não olha mais para isso. Beleza, cara, o cérebro, obrigado. Mas olha o problema que a gente tem teórico. A gente não consegue mais ver que as tecnologias podem mudar a cabeça da gente. Elas são invisíveis, ficam no cantinho lá, e quando elas mudam, elas podem mudar tudo. E é isso que está acontecendo nessas manifestações. E é isso que a gente não consegue ver, né? Então, aqui as tecnologias cognitivas, e aí essas duas, né, uma concentra, a outra desconcentra. E aí olha só que coisa interessante, a gente vai ver isso no passado. O rádio e a televisão são tecnologias que concentraram as ideias da sociedade.
elas consolidaram um modelo, depois eu vou falar sobre isso. Elas consolidam a Revolução Francesa. O rádio e a televisão têm um papel importante de consolidação do capitalismo, de consolidação da democracia, né? Que vem num período lá de grande intensidade de ideias, consolidou e aí você concentrou essas ideias, né? E aí você concentrou essas ideias. E quando você, de repente, chega a um determinado momento, você chega num determinado momento de crise, que você precisa, e a espécie de alguma forma faz isso, eu não sei exatamente como, mas faz, ela precisa de novo descontrolar as ideias. E essas ideias, então, precisam ser descontroladas para reinventar a espécie, para reinventar a sociedade, né? Então, eu vou fazer uma comparação, que eu acho que é uma comparação interessante com os animais, para dizer o seguinte, os animais todos, eles têm um limite de tamanho, de espécie, né? Os elefantes têm um limite, as hienas têm um limite, todo mundo tem limite. Por quê? Porque você tem um líder alfa, e esse modelo aqui vai construindo um modelo, né, em que você tem uma capacidade de governança a partir da comunicação que você estabelece. Quer dizer, se acontecer um ataque àquele bando lá, o que acontece? Você precisa de um líder alfa esperto para poder dizer o que você vai fazer. Então você tem que estabelecer uma comunicação também. Então tem um modelo montado, tem todo um modelo montado de animais, e que nós estávamos imitando um determinado grupo de animais, porque naquele momento, naquela situação, aquilo ali estava funcionando. Porque aquele tinha um tamanho. Mas olha só como a gente é abusado. Todas as espécies, por causa disso, as espécies se mantêm no mesmo tamanho. Quando o ser humano cresce, e ele é abusado e cresce mesmo, né? Já diz Malthus em 1800, né, que o ser humano gosta de fazer sexo, vai crescer sempre, e isso sempre vai gerar crises, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente vai crescendo e a gente começa a ter um problema, porque a gente precisa, a partir do momento que a gente vai começar a crescer, a gente cria esse probleminha aqui, ó. A gente tem um probleminha que nós temos uma governança, uma comunicação e uma gestão que tem que ser uma coisa compatível com a outra, né? E se você tem aqui um problema, que é o seguinte, o tamanho da população, isso tem que ser compatível com isso. Então, se o ser humano começa a crescer, ele cria um problema de crise para a espécie, que ele precisa fazer uma revisão de tudo que tem acima dele. Se ele não fizer essa revisão, as coisas começam a ficar capengas. Você começa a crescer muito o tamanho das pessoas, mas você consegue manter o mesmo modelo de governança, o mesmo modelo de comunicação. O que começa a acontecer? Crises. Nós estamos vivendo hoje várias crises, né? Várias crises. Crise de água, crise de comida, crise de poluição, e tudo isso, na minha opinião, é a má administração do aumento radical da população. Vou botar aqui para vocês terem uma noção como é invisível esse processo, né? Eu, com 1960, quando eu nasci em 1960, nós tínhamos 3 bilhões de pessoas. 3 bilhões. Só desde o dia que eu nasci, em 1960, até hoje, nós já tivemos mais 4 bilhões de pessoas no mundo. 4 bilhões. Aí vocês falam, pô, 7 bilhões de pessoas. Sabe quanto é que é 7 bilhões de pessoas? Se todo mundo comer 3 pratos de comida, aí botando assim, o americano come 5 e o africano come 1, mas na média mais ou menos 3, né? Então o que acontece? Nós temos hoje por dia 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Que alguém tem que fazer, alguém tem que botar na mesa, alguém tem que comer, alguém tem que lavar o prato e alguém tem que ter comida para caminhar, caminhão caminhando, tem que ter no mercado a fruta, tem que ter o legume, tem que ter não sei o quê, e o outro já diz, não, mas olha só, eu quero comer, mas eu já só como orgânico, não, eu já como diet, eu já sou não sei o quê, eu já sou vegetariano, o outro já não sei do quê. Olha só a complexidade. Olha a complexidade que a gente tem hoje. É uma mega complexidade. E nós estamos com a cabeça, com o cérebro, com a comunicação e com as organizações construídas há 200 anos atrás, né? Com a Revolução Francesa. Então eu faço esse gráfico aqui para vocês verem, que coisa interessante, o salto que nós demos a partir da Revolução Francesa e a partir do surgimento do capitalismo, que foi o que viabilizou a possibilidade da gente crescer como a gente cresceu, e eu dividi aqui para a gente poder entender o que a gente pode... Uma hipótese do que está acontecendo, em que a gente diz o seguinte, até esse momento aqui no mundo oral, né, a gente vinha caminhando bem, né, imitando aqui esses bichos aqui que tinham, né, eram cidades menores, eram países menores, não havia essa globalização, né, era 1 bilhão de pessoas quando a gente fez a Revolução Francesa, tudo bem, olha aqui, né, a gente tinha aqui 1 bilhão de pessoas aqui em 1800, as coisas estavam mais ou menos caminhando. E a gente vem aqui até aqui. Então, quando a gente vai e faz a Revolução Francesa, na verdade a Revolução Francesa foi uma mudança
de líder alfa, porque esse líder alfa que eram os reis e os papas, eles não estavam mais dando conta da complexidade que vinha aumentando aqui, ó, já desde a Idade Média. Então o que acontece? Os caras resolvem fazer a Revolução Francesa, isso começa em 1450, vários movimentos, um movimento super interessante que acontece em 1500, eu passo esse filme para os meus alunos, que é o Lutero. Se vocês pegarem esse filme Lutero, tem no YouTube, bota lá, Lutero no YouTube, vocês vão ver as manifestações que a gente tem hoje nas ruas, vocês vão ver em 1500 acontecer. Os caras quebrando a igreja, dizendo que os padres não representavam eles, quebrando os santos todos, dizendo que a igreja não representava, que o padre não tinha que representar, que tinha que construir uma nova igreja, que a coisa não estava funcionando. As pessoas saíram para as ruas. Assim, do nada. Do nada, ninguém esperava. O filme mostra isso claramente. O cara distribuindo os panfletos, né, fazendo a rede social do cavalo, porque ele distribuía os livrinhos todos a cavalo, e então ele vai fazer. E aí que coisa interessante. Então a gente vai chegar, a gente vai dizer o seguinte, olha só, na verdade o ser humano, ele tem uma governança da espécie que muda com o tempo. Não é fixa. Também, por que ele não é fixa? Porque nós somos uma tecnoespécie. Se você muda a tecnologia, você muda a governança da espécie. A governança da espécie não é sempre fixa. Porque ela só poderia ser fixa se a gente não aumentasse o tamanho das pessoas. Se ela aumenta o tamanho da pessoa, as pessoas aumentam, você precisa mudar a governança. Porque senão você vai entrar em crise. Você precisa criar uma governança mais esperta, diferente do que você tem hoje. E aí quando você vai analisar, aí sim já analisando, né, os cases que você tem hoje, as aplicações que as pessoas estão fazendo hoje na internet, você vai ver o quê? Você está vendo aqui a chegada de um novo modelo de governança, que eu chamo de governança 3.0, no livro está gestão 3.0, mas eu já estou usando governança 3.0, já, porque o livro é de janeiro para mim já passou, né, já estou em junho, já estamos em agosto. Então, eu estou trabalhando com a ideia de que a gente vai começar a imitar a comunicação das formigas, porque é isso que você vê, né? Opa! Não foi aqui, não. Onde é que é aqui? Ah, não tá. Então, olha só. Então, eu fiz aqui um gráfico para mostrar mais ou menos como é que é a aplicação dessas mudanças tecnológicas no mundo. Né? Então, se a gente pega aqui a escrita 6.000 anos, a gente tem um processo de expansão aqui, né? A gente tem um processo de expansão, e aqui, nessa época, a gente não tem uma globalização, a gente tem civilizações separadas umas das outras. Então, você não tem como analisar esse pico de população, etc., porque, de repente, você tem os babilônios que vão, os fenícios que desenvolvem o alfabeto, blá, 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 blá. Então, tem todo aqui um período que ainda tem que melhorar. Mas, quando você chega aqui, você tem uma consolidação, né? E depois você tem um pico com a Grécia. A Grécia é a base, né, da nossa sociedade. Eu poderia dizer que todo o movimento da Grécia, ele vai até aqui, podemos dizer assim, né, com o surgimento do cristianismo, etc, etc. E depois, quando você surge o cristianismo, você tem a igreja, uma consolidação, e esse movimento se consolida através de uma escrita manuscrita que era muito pouco acessível, você vai ver isso no Nome da Rosa, né, e você tem todo um trabalho oral, né, do Jornal Nacional na missa às 6 horas da tarde, que o pessoal ficava fazendo a cabeça dos fiéis, via isso e você não tinha a massificação do papel. E você começa com a massificação do papel em 1450 e você tem um processo de expansão. Você tem, a partir dali, todos os filósofos, todos os pensadores, você começa a mudar completamente a cabeça das pessoas, que é o que está começando a acontecer agora e o que vai, na minha opinião, acontecer. Você tem um processo de expansão em que você vai culminar isso, né, nas revoluções liberais. Olha só que interessante, 1450 você tem a Reforma Protestante, você tem a divisão da igreja, depois você tem 1640 a Revolução da Inglaterra, que corta a cabeça do rei, depois você tem, na sequência, a Revolução Americana, a Revolução Francesa, que corta a cabeça do rei também. No caso da Revolução Americana, os caras tiram, né, os ingleses e estabelecem lá um modelo mais de democracia representativa, e depois você tem a Revolução Industrial. Todos esses fenômenos são filhos do papel impresso. Vários pesquisadores estão trabalhando em relação a isso. E basicamente o que aconteceu? Houve uma mudança na cabeça das pessoas. As pessoas começaram a pensar diferente. E além disso, você tinha uma pressão de baixo para cima, que era o aumento da população, que pedia uma sociedade
que pudesse lidar melhor com a complexidade que o aumento da população ia trabalhando. Bom, a partir daí, nós já estamos entrando aqui na nossa época, nós temos a consolidação, que aqui tem todos os meios eletrônicos, que na verdade os meios eletrônicos, o rádio e a televisão, consolidam o mundo oral, né? Tem muita gente que chama isso da segunda oralidade, o rádio e a televisão, e depois você tem aqui em 2013 o início da curva. Então, na minha opinião, se a gente olhar para o passado e comparar, a gente está numa curva ascendente, né, de modificação radical de todas as organizações da sociedade, procurando uma nova governança, e essa nova governança, né, trabalhando aqui, né, com 1450, 2013, né, as revoluções liberais, você tem um novo modelo, que é esse modelo aqui que eu vou passar para vocês, que é esse aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês as formigas ensinando a gente a usar o Facebook e o YouTube, tá? Então aqui está digamos que seja um shopping center, o pessoal está aí fazendo uma hora do almoço, todo mundo ali, né, trabalhando, para a gente entender como é que as formigas trabalham e por que a gente está copiando as formigas. Nós já estamos copiando as formigas. Nós já estamos usando. Por quê? Porque as formigas têm uma comunicação complexa. É muito simples a comunicação das formigas, mas ela é de uma simplicidade tão absoluta, mas ela permite trabalhar com complexidade. Então esse cara aqui, esse vídeo está no YouTube, né? É o Poder das Formigas, já passou na net, etc, etc. E ele vai falar, né? E esse cara tem uma coisa interessante que ele diz o seguinte: o que eu estudo nas formigas sempre é a comunicação. O que as formigas têm de diferente, o que as formigas podem passar para a gente de interessante, é a comunicação das formigas. Aqui está a formiga vendo um vídeo no YouTube, né? Ela está vendo, eu vou dar uma passada para mostrar o que acontece com as formigas quando cai a conexão delas. Então, como é que as formigas sabem as coisas que estão funcionando? Como é que as formigas se entendem? Elas não falam, elas não têm celular, elas não têm nada. Elas têm, como é que elas conseguem se entender onde tem comida, onde não tem comida? As formigas, e aqui vai mostrar como é que isso funciona, as formigas elas precisam, e elas jogam, quando elas estão andando, um rastro químico, um cheiro, que elas podem informar para as outras se tem comida, se não tem, se tem formiga esmagada, se não tem, se o caminho está bom ou não está. E aqui ele vai mostrar o que acontece com o fogo. O rastro desaparece, né? É como se caísse a conexão das formigas. Elas perderam conexão. E aí, quando elas perdem a conexão, as formigas se perdem completamente. Elas não sabem mais para onde ir, né? Elas começam lá, essa bagunça toda estou sem conexão, estou desesperado, cadê o Facebook, onde é que está o Twitter, não sei o que, papá, está todo mundo ali desesperado, né? Poxa, começa a tremer, né, aquela abstinência, né? E aí começa e tal, e elas estão perdidas. Por quê? Porque elas perderam o cheiro, e aí elas não conseguem trabalhar sem cheiro. Olha só que interessante. Então são milhões de formigas que só se entendem a partir do cheiro. Aqui elas recuperam, né, esse cheiro, e elas vão mostrar de novo o caminho das formigas saindo, né, desse modelinho que eles têm aqui, para ir para um modelinho no laboratório, para vocês verem como é que a coisa funciona. Então elas aí recuperam esse caminho, e nesse caminho todinho aqui a gente não vê, e a gente vai ver agora no laboratório, tem os rastros das formigas que elas deixaram. Então esse cara está falando, e aí ele vai mostrar que ele fez no laboratório o estudo de como é que esse rastro é deixado, né? Como é que ela curte um determinado caminho quando ela curte um determinado vídeo. Nesse momento ele está falando da comunicação, etc. Tal, e aí ele fez essa simulação toda, e a gente vai ver a formiga, né? Essa formiga ela chega, ela descobre essa bolinha de açúcar, né? Então ela não tem ali ela não tem como informar a outra galera que ela chegou nesse negócio. Aí pode ser um vídeo, isso aí pode ser uma página que você curtiu, uma coisa que você viu, que você quer passar para alguém, uma tese, né? Uma fonte bacana, etc. Tal, papá. E aí você vai ver, na volta que ela vai fazer, olha só que interessante, ela vai deixar o rastro dela. Ela está deixando aqui o rastro dela. Ela está curtindo, né? Ela está dando estrelinha. Ela está mostrando para os outros, que aquele lugar que ela foi é um lugar legal. Obviamente que ela vai chegar ali, ela também pode fazer um comentário. Você vai ver que ela vai fazer um comentário ali com as outras, né? Esse comentáriozinho. Mas esse comentário é só um detalhe, porque ela só vai encontrar uma formiga para fazer o comentário. Mas ela já deixou o rastro. Aí vocês vão dizer, pô, onde é que você vai ver esse rastro das formigas? Para a gente mostrar uma coisa bem prática. Depois eu vou mostrar uma coisa mais prática ainda, para vocês verem a revolução que já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, de um ouvinte forte de vocês.
Então aqui você vai ver isso no Mercado Livre. Mercado Livre é desconhecido vende para desconhecido. Não haveria possibilidade de desconhecido vender para desconhecido no mundo tradicional. Sabe por quê? Porque você não vai saber se o cara é honesto ou não é honesto. Como é que você vai saber que o cara é honesto? Estrelinha nele. Então no Mercado Livre, você vai ver o uso da comunicação química das formigas. Está aqui, ó. Aqui você vai ver que esse cara aqui tem 1.498 avaliações, isso é rastro das formigas, 99% concretizadas. Ou seja, dificilmente esse cara é um cara que vai te dar trambique. Porque ele precisa desse rastro para ele poder, que o pessoal chama de karma digital, né? Isso é o uso da governança 2.0. Aí você tem, né, aqui, 98 positivos, 5 estrelinhas, então ele consegue resolver esse problema. Então eu quero apresentar para vocês esse case, só deixar claro, eu não tenho nada com o TaxiBit, estou analisando o TaxiBit, porque o TaxiBit é uma plataforma específica, sendo usada hoje no Rio de Janeiro, que tem uma característica, eles foram desenvolvidos por um grego, esse grego é um pensador lá na Grécia, o cara teve uma sacação que os outros aplicativos de táxi ainda não tiveram, e na minha opinião todos vão caminhar para isso, né? Olha só que interessante que tem nesse aplicativo especificamente. Quando você pega o táxi, primeiro, você tem a informação, é o único aplicativo que tem isso, os outros eu acho que vão migrar para isso. Você tem o nome do motorista, você tem as estrelinhas que ele tem, você tem quais são as línguas que ele fala, você tem o que tem dentro do carro dele, e você tem a distância desse cara para a sua casa. Tudo isso é rastro de formiga. Tudo isso é a gente usando a comunicação química para poder ter informação, né? Então aí você escolhe esse motorista, e esse motorista, quando você acaba de usar, você vai trabalhar com ele, você acaba de usar e você dá as estrelinhas para ele. Isso está fazendo uma verdadeira revolução na área de táxi no Rio de Janeiro. E eu vou mostrar para vocês, eu tenho feito entrevistas com os taxistas, para vocês verem em loco essa situação. Opa, tem que clicar. Opa. Aproveitando aqui para a gente conversar sobre o futuro, falando sobre aplicativos, estou aqui usando o TaxiBit. Como é o nome do senhor? Marcos. Estou aqui com o Marcos, peguei ele, né? Aqui ele... Vamos pegar... Ah, tá. Não, tá certo. A gente foi... Estou usando, a gente está indo para o aeroporto, Santos Dumont. E aí eu estou conversando com ele sobre TaxiBit. E vamos saber o que ele está achando. O que ele está achando desse modelo novo. A gente está falando sobre... Só um minutinho. Vou entrar direto aqui no... Bom, estou indo aqui para o aeroporto, né? Aproveitando aqui para a gente conversar sobre o futuro, falando sobre aplicativos. Estou aqui usando o TaxiBit. Como é o nome do senhor? Marcos. Estou aqui com o Marcos, peguei ele, né? Aqui ele... Vamos pegar... Ah, tá. Não, tá certo. A gente foi... Estou usando, a gente está indo para o aeroporto, Santos Dumont. E aí eu estou conversando aqui com ele sobre TaxiBit. E vamos saber o que ele está achando. O que ele está achando desse modelo novo. A gente está falando sobre cooperativa. Marcos, o que você está achando aí do TaxiBit? Bom, eu estou adorando o aplicativo. Eu estou há pouco mais de um mês e para mim eu só tenho elogios. Algumas coisas podem ser melhoradas, mas é questão de adaptação. Mas eu particularmente não tenho que dizer nada. Está perfeito, para mim perfeito. O que está acontecendo aqui no Rio, é o seguinte, o pessoal está preferindo usar o TaxiBit e o EasyTaxi. Esse que tocou aí, que falou, eu acho que é o EasyTaxi, não é isso? É o EasyTaxi. O pessoal está usando. Qual é a diferença que você vê, Marcos, entre o EasyTaxi e o TaxiBit? A diferença é que o TaxiBit nós temos avaliações, portanto temos que estar sempre tentando prestar um bom serviço ao passageiro. Como consequência, somos mais requisitados e isso é melhor para a gente. O TaxiBit não, ele simplesmente trabalha como uma cooperativa comum. Ele chega os táxis, o EasyTaxi, perfeito. Ele solicita todos os carros, os táxis que estiverem na área, né, num raio estipulado por eles. E já que a TaxiBit, quem determina o raio de ação é o próprio taxista.
Então ele pode trabalhar num raio menor e atender com mais rapidez o passageiro. Explica um pouco, se o pessoal não conhece, explica um pouco como é que é essa história do raio. Você define o raio que você quer optar, quais são as opções que você tem? A TaxiBit me dá a opção de trabalhar com um raio de ação para atender o passageiro. E então, ela sugere que a gente trabalha num raio de 2, já vem o aplicativo com um raio de 2 km, que é uma boa distância que dá para atender o passageiro, porque o trânsito no Rio de Janeiro é muito complicado. Ou seja, você não fica muito longe, porque aí você vai depois... Exatamente, dá para a gente atender. E ela já até baixou um aplicativo novo, colocando 1 km, quando estiver muito ruim. Ou seja, é para atender bem mesmo o passageiro, para ele não ficar esperando muito. E dá até 6 km para o caso de um fim de semana, um feriado prolongado, um dia que a gente possa atender, cobrir uma área maior. Aí a gente ajusta esse raio de ação aqui pelo nosso aplicativo. Já a EasyTaxi não tem isso, é determinado pelo próprio aplicativo. Marcos, eu queria te perguntar um negócio seguinte. A gente estava conversando e eu estava falando para você sobre essa coisa desse processo que as cooperativas de São Paulo entraram contra os aplicativos. Qual é o futuro que você vê aí das cooperativas? Você que está aí nesse mercado. Quanto tempo você já é taxista? Eu sou taxista desde 98. Então estamos aí, estamos rodando, né? O motor está rodado, né? Já estamos com uma rodagem aí. O que eu tenho a dizer das cooperativas, eu que vim de uma cooperativa, eu diria que as cooperativas acabam, não sei se vai acabar, mas que vão diminuir, bom, porque esses aplicativos, a gente só paga pela corrida feita. E a cooperativa, trabalhando ou não, a única certeza é a conta certa para pagar. E para a gente pagar o valor de uma cooperativa, nós temos que fazer muitas corridas aqui. Se eu pagar R$500 aqui no TaxiBit, a gente tem que fazer 250 corridas, convenhamos, é um número bem... Quanto é que está mais ou menos o preço de uma cooperativa? A cooperativa aí, a cooperativa barata está R$400, R$500. E tem uma luva para entrar também, não? Tem cooperativas aí que você tem que pagar o título, né? E tem, eu não sei agora como é que está mais ou menos, mas tem cooperativa aí que sai 30 mil. Para o cara poder entrar, né? Para o cara poder entrar. Quer dizer, esses 30 mil, na verdade, ele vai pagar ao longo do tempo que ele está ali na... Exatamente. E mensalidades de 1.000 e pouco, 2.000. É uma coisa absurda, né? Aquelas cooperativas os táxis especiais do aeroporto, por exemplo, pagam mais de R$2.000 de mensalidade. Claro que algumas têm plano de saúde, enfim, tem umas vantagens para o taxista, mas ele paga isso tudo, né? Usando ou não, ele paga. E mais de R$2.000 é uma boa quantia, né? Aqui não, aqui fica em aberto. Eu faço um plano que eu quiser, enfim, pago ou não, dependendo da minha necessidade, né? Marco, deixa eu te perguntar uma coisa agora, que é a seguinte. Eu tenho feito essa discussão na internet, etc, dizendo que esse modelo, não do TaxiBit, que eu não tenho nada com o TaxiBit, mas assim, esse modelo do consumidor avaliar o tempo todo o prestador de serviço, pode ser usado também nas lojas, pode ser usado para um médico, no hospital público, pode ser usado até para os políticos. Você vê essa perspectiva, de repente, que a gente estaria criando, no caso dos táxis, uma elite de qualidade, porque o pessoal começa a ter um padrão de atendimento alto, isso poderia se estender para toda a sociedade? O que você acha? Com certeza, eu não acho, eu tenho certeza. O país tem que dar valor ao mérito, a coisa tem que ser pelo mérito. E não só, como o senhor está me dizendo aí no táxi, como em outras áreas, como por exemplo o bom pagador, ele poderia ter vantagens, o bom pagador. O cara que tem boa saúde também, no plano de saúde, né? Exatamente, né? O país é exatamente o contrário, o inadimplente, o mau pagador, esse que é beneficiado, né? Que tem descontos, negocia e acaba tendo benefícios. O bom pagador não tem vantagem nenhuma, porque ele paga em dia e paga o mesmo valor que o mal deveria pagar.
E assim vale para todos, né? O médico, o bombeiro, enfim. Aqui, por ter essa variação, ele sempre me dá a margem de saber como é que eu estou trabalhando. Se eu não estiver bem, não estiver sendo bem avaliado, eu tenho que melhorar, senão não vão me chamar. E assim deve ser também em outras áreas, né? Tem que ser avaliado pelo mérito profissional. Bom, Marco, te agradeço aí o papo. Nós estamos aqui no táxi e eu queria dizer para você o seguinte: a gente está aqui fazendo essa discussão é o mundo 2.0. Aqui no Rio de Janeiro, o lugar que você vai ver a luta do mundo 2.0 versus a velha ordem é dentro de um táxi. O pessoal que está usando esses aplicativos, principalmente, eu não tenho nada com o TaxiBit. Eu gosto do modelo do TaxiBit e da forma da meritocracia que o TaxiBit traz, que já está dentro da gestão 3.0. Bom, é isso aí. Agradeço ao Marcos aí o papo. Obrigado para você. Se você está gostando dessa discussão, assine aí o canal e acompanhe as discussões que a gente tem feito sobre esse mundo novo que a gente está vivendo. Obrigado. Então, essa entrevista, às vezes é bom botar uma coisa dessa, porque a gente vai falar meio-dia, vai falar aqui 3 horas aqui, e não vai ser tão claro como o cara que está ali sendo avaliado e dizendo a mudança que já está acontecendo. E o mais interessante que vocês, não sei se vocês repararam, as cooperativas de São Paulo entraram na prefeitura contra os aplicativos, para dizer que não era para usar. Por quê? Estão perdendo espaço, porque... E é uma coisa engraçada da cooperativa, que é o seguinte: você reclama para a cooperativa e o cara que elege o diretor da cooperativa é o que é fiscalizado pela cooperativa. É um círculo vicioso. Não vai melhorar nunca. Então tem que ser baixo para cima. Você imaginar a estrelinha para tudo, inclusive para os políticos, você começa a visualizar para o mundo que a gente está caminhando, usando essa comunicação química que cada um vai dando a coisa. Então, a base dessa mudança é o quê? Hoje, nós temos um problema com o líder alfa, que o problema do líder alfa, basicamente, em todas as áreas, é a questão do tempo. Justiça, parlamento, governo, organizações privadas, ciência, escola, editoração de mídia e própria mídia. O tempo, quando vocês vão ver hoje, né, as rádios, todas elas estão usando radicalmente todas aquelas informações dos motoristas, de todas as coisas, para quê? Para ganhar tempo, para poder estar em vários lugares, porque não tem equipe que vá conseguir cobrir aquilo tudo. Isso vai se espalhar de maneira geral, né? E a gente está, então, saindo de um modelo, que é esse modelo aqui, piramidal, para um modelo de plataformas colaborativas, que vão construir, nesse modelo aí que eu mostrei do táxi, que vão construir um novo modelo. Aí a pergunta que vocês me fazem, e eu tenho trabalhado com isso, é o seguinte: como é que a gente migra uma organização antiga para uma organização nova? Como é que faz essa migração? Então eu estou trabalhando, hoje na prefeitura, estou fazendo um projeto, que é um projeto de laboratório de inovação na prefeitura do Rio, na IPLAN, e a gente está usando já essa metodologia que eu peguei da Harvard Business Review. Então a ideia é, eles sugerem que você, para uma empresa saudável hoje no mundo, você tem que ter 70, 20 e 10. 70% melhorar um pouquinho, 20% melhorar um pouquinho mais e 10% ser completamente radical. Eu não vejo as pessoas fazendo isso. Porque as pessoas acham que tem que trabalhar tudo igual. Então aqui nesses 10%, né, você cria uma startup, você cria uma empresa nova, você cria uma coisa completamente diferente, fora da organização, para você poder trabalhar com essa cultura 100%. A minha tentativa nos últimos 7 anos foi tentar implantar projetos de colaboração dentro da estrutura antiga. Não funciona. Não funciona. São 2 governanças diferentes. Você não pode misturar formiga e leão. Um vai morder o outro, um vai pisar em cima do outro. Não dá. Então você tem que criar uma coisa separada para começar a experimentar isso, né? Então a gente tem feito, como é que eu tenho trabalhado? Eu crio uma zona de inovação, uma zona de migração, e a partir dali a gente começa. E a ideia é que essa zona seja o polo da nova organização, né? Depois, se vocês quiserem perguntar sobre a discussão da mídia, eu acho que a mídia vai ter que caminhar para esse tipo de coisa para poder sair dessa sinuca de bico. Bom, era isso que eu queria falar, não sei se tem um tempinho aí para a gente conversar, mas de qualquer forma, está aqui os meus dados todos, e-mail, Skype, o canal e o Twitter. Obrigado. Eu queria que falasse sobre mídia, né? Para onde é que a gente vai? Quer dizer, à luz do que você está... Como é que é o nosso formigueiro? Qual foi... Eu vou perguntar para vocês o seguinte: qual foi o primeiro jornal do mundo que criou uma rede social de notícias? Quem que vocês acham que foi? Globo, né? E acabou, né?
Então, o que eu acho que falta para a mídia é a compreensão do que está acontecendo. E qual é a dificuldade? Nós estamos com uma baixíssima capacidade de abstração. A gente não consegue parar para pensar. Então, o que eu acho que precisa é construir um modelo separado. É que a gente tem a ideia que a gente tem que pegar o que tem hoje e adaptar para o novo. Se a gente entender que é uma quebra, e é isso que é interessante nessa modelagem, não é uma continuidade, é uma quebra, ponto. Se é uma quebra, é uma nova cultura. Se é uma nova cultura, e eu tentei isso, eu juro para vocês que eu tentei nos últimos 7 anos, botar para dentro. Não funciona. Eu implantei em vários projetos, então o setor A é colaborativo, o setor B não é, o setor C é, né? E aí o que acontece? O AD, não, colaboração é da porta para lá, para cá não. Não enche meu saco, peraí, não vem com esse papo de 2.0. Brigalhada danada, as pessoas começando a rejeitar o processo. Por quê? Porque é uma cultura nova, é um vírus que o cara está entrando. Então, aonde que eu acho que vai caminhar? Caminhar para esse troço. Então, eu acredito, né? E até nas conversas que eu tive no Globo, lá na Infoglobo, fiz vários treinamentos com o pessoal, acompanhei, desenvolvi o software do Globo Online, quem desenvolveu foi a gente desenvolveu o iCox, a gente implantou lá no Globo, né, a ideia toda, a gente conversou. Então eu acredito que aquele modelo do Globo é o modelo que a mídia vai trabalhar. É uma grande rede social de notícias, em que você tem estrelinha para todo lado. Né? Você não tem o colunista medalhão, você não tem o cara. Depende do caminho. E você tem que trabalhar com toda essa colaboração. Você vai pegar, por exemplo, um caso especificamente, né? Você vai analisar a colaboração no Globo, por exemplo, né? Os caras assim, abrem para comentário, deixa o pessoal comentando, mas não faz nenhuma administração dos comentários. Você não tem um repórter especialista em comentário, você não tem no dia seguinte o que as pessoas acharam sobre determinado assunto, e você não tem um colunista dos leitores. Por exemplo, você pegar um cara e dizer assim, esse cara aqui é o melhor comentário, esse é um cara colunista do leitor, e vai botar isso como um cara importante, porque aquele cara conseguiu, dentro daquela comunidade toda, exprimir alguma coisa. Às vezes é uma queda de um avião, que é um aeroviário que tem uma informação importante, às vezes é um caso médico que o cara tem uma informação importante, ou então o cara tem uma opinião importante, o cara vai colocar. Não, a gente tem aquela fixação daquelas pessoas que podem dizer para todo mundo o que é o mundo, etc. Então, a gente está aí, o que eu chamo de empresas 1,5. Não é nem 2.0, nem 1.0. Então está no meio, 1,5. Então não é nem lá, nem cá. Então eu acho que tem que criar um espaço, uma cultura completamente diferente, né? E construir um modelo. Uma vez eu fui fazer uma palestra na rádio REC, e o pessoal começava a levantar o dedo. E o futuro do rádio? E o futuro do rádio? Aquilo foi me incomodando. Estava discussão, eu não estava falando nada, eu estava quieto, né? Perguntando o futuro do rádio, futuro do rádio. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, sai desse corpo que não te pertence. Vamos falar do futuro do áudio à distância. Né? O áudio à distância está bombando. Eu agora ando na Lagoa ouvindo. Eu baixo do YouTube e fico escutando coisas. Né? Eu não estou mais ouvindo rádio, eu estou ouvindo o YouTube. Estou estudando filosofia andando. Então você tem um mercado gigantesco, que as pessoas estão o tempo todo paradas, querendo andar, querendo ouvir coisas interessantes. Então o mercado de áudio está bombando. O que não está bombando é você ter um horário fixo para o cara escutar uma determinada coisa, porque ninguém tem tempo para ficar naquilo. Né? Você ter as pessoas ouvindo. Uma coisa que eu vejo muito nessa coisa de engarrafamento. Né? A pessoa fala, tem engarrafamento aqui, tem engarrafamento aqui, tem engarrafamento aqui. Tá, todo mundo já sabe que tem engarrafamento. Vai dar uma dica. Mas como é que resolve o problema do engarrafamento? Então tem que começar a discutir como é que resolve o problema do engarrafamento. É isso que interessa as pessoas. Eu não quero mais estar engarrafado. Por que eu estou engarrafado? Quem é o culpado de estar engarrafado? Quem que está fazendo essa obra? Então, o cara está querendo hoje mais qualidade na informação. A informação, tudo bem, ele quer saber. Aí ele baixa aquele Waze, ele já sabe a informação. O que vai acontecer? Esse cara vai botar uma filosofia para ouvir, ele vai colocar outra coisa, porque daqui a pouco o Waze, ele ali no aplicativo dele, ele sabe se está engarrafado ou não. E ele vai mudando, porque todo mundo está usando o aplicativo, e o aplicativo vai dizendo onde é que estão as coisas. Então, se não acordar para o mundo que está entrando, que é um mundo totalmente colaborativo das formigas, né, em que o que vai gerar relevância é como você lida com essa colaboração de massa. É colaboração de massa, que não é mais conversa com as pessoas. Que as pessoas falam, colaboração de massa, então vou ficar escutando todo mundo pelo Twitter, etc. Não vai. Houve o case aí do governador, que eu achei muito interessante, o governador do Rio Grande do Sul. Criou um Twitter. Olha só, coisa mais importante, né, da internet na América Latina é o governador que criou o Twitter. Então é assim, são 10 milhões de gaúchos, 1.000 seguidores no Twitter, e ele responde por mês uma pergunta, né, de um tuiteiro. Então são 999 tuiteiros frustrados, mais toda a população que não está no Twitter. Né? E se todo mundo falar, eu também quero perguntar para o governador, e todo mundo for para o Twitter, cada vez tem gente mais frustrada. Então o modelo não é sustentável, ao contrário, é cada vez menos sustentável. Então não adianta criar Twitter. O que você tem que fazer? Você tem que criar uma plataforma
de colaboração de massa, para que essas coisas todas vão acontecendo, que tem um algoritmo, como faz o Google, como faz o Facebook, para a relevância aparecer. Né? A Dilma disse lá, num determinado momento, né, falou assim, chamem os líderes. Eu posso mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu lembro. Está na internet aqui? Deixa eu ver se é isso aqui. O Google chama a gente de burro, né? Ele entende a pesquisa. Isso aqui, o pessoal isso aqui o pessoal fez. Deixa eu ver se tem um link aqui. Aqui é só uma matéria. É legal ver o. Tá aqui. Olha aqui, ó. Tá aqui os líderes. Isso aqui é online. As pessoas pegam todas as colaborações que estão acontecendo, todas elas, discutidas nas redes sociais, trazem para esse ambiente aqui e vão mostrando o que as pessoas estão querendo. Hoje, agora, nesse momento. Esse movimento aqui. Essas são as reivindicações hoje das pessoas. As pessoas conseguiram reunir. Aí você vai dizer, isso é perfeito? Claro que não é perfeito. Mas é a ideia para onde é que a gente está caminhando. Você vai vendo online todo o ambiente que está acontecendo. Tudo que está acontecendo, ele está pegando aquilo tudo e está transformando aquilo. Então, se a Dilma falasse assim, mostra os seus líderes, está aqui, o Zé Algoritmo, está aqui o líder. Você vai ver, e se você começa a ter uma ação, você vai começar a ver aquela sua bolinha diminuir, né? Porque aquela bolinha começa a ser atendida e uma outra bolinha vai começar a ser atendida. Então isso é um movimento, basicamente um movimento de quê? Formigueiro, em que você vai trabalhar. Ali são 1.722, lá em cima aquele número lá, 1 milhão, isso é o universo. Menções foram analisadas. Então aquilo ali, isso tem muito a evoluir. Isso aí, como você falou, eu concordo contigo, isso é a pré-história do que a gente está caminhando. Mas eu com certeza digo o seguinte, a pré-história, isso aqui já é muito menos pré-história do que o que a gente está trabalhando. Isso aqui já é fora da caverna. É esse modelo que a gente tem que construir. É isso que interessa saber. É isso que interessa para um jornal apresentar. Né? O que as pessoas estão sentindo em relação a determinado problema? O que as pessoas, naqueles comentários todos, acharam de determinado problema? Isso aqui é informação. É uma informação super relevante de como as pessoas estão se sentindo em relação à coisa. Qual é a prioridade da pauta que você tem que fazer? O que você tem que cobrir? O que não interessa cobrir? De repente o jornal deu 3 páginas de uma coisa que ninguém está interessado. Claro que eu não estou defendendo o jornal populista, não. Vamos fazer só o que as pessoas estão querendo. Não é isso. Mas você também pode ser um pouco mais efetivo juntando trabalho editorial com demanda que as pessoas têm. Não ser surpreendido, de repente, que você bota uma materinha de rodapé e, de repente, tem 5.000 comentários e uma outra que você mandou 3 repórteres, não tem ninguém comentando. Né? Então é esse modelo que a gente está caminhando, em que você vai ter agora os apicultores ou os formicultores, eu não sei ainda, né, se é formicultor, se é apicultor, que vai analisar isso tudo aqui e vai gerar valor. Porque ninguém está gerando valor em relação a isso. Isso aqui é muita informação. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Você pode fazer coisa. O que é da saúde que as pessoas estão interessadas? Você podia aprofundar. O que é a saúde que está interessada? Qual é o hospital de saúde? Qual é o plano? Qual é o problema hoje? Qual é dentro de todos os hospitais do Rio de Janeiro que as pessoas estão mais reclamando? Qual é esse hospital? Vamos lá fazer essa matéria agora lá, né? Que aquilo vai bombar, porque as pessoas estão colocando isso. Você não vai ficar ligando para os leitores. Qual é o hospital? Não. Reclama. Você pega aquilo e puf, fez a pauta. Né? Então eu acho que essa ideia da plataforma digital, esse modelo de trabalhar com a comunicação de massa, que é essa comunicação das formigas, que é para onde a gente está caminhando. Isso aqui eu acho que é, como você falou, Bruno, já é a saída da caverna. E eu acho que é para isso que a gente está caminhando. E a gente não está nem um pouco entendendo, no caso, no geral, não estou falando especificamente de vocês, não sei qual é a estratégia que vocês estão montando, mas de maneira geral, a gente não está trabalhando com isso aqui. A gente não está vendo isso. E a gente hoje, por exemplo, na avaliação das pessoas, o que está mais pegando é a saúde. Talvez até pela essa questão dos médicos cubanos, talvez seja isso que esteja aumentando a saúde. É o que está as pessoas demandando. Perguntas? Isso é o formigueiro, né?
Esse é o nosso formigueiro. Eu queria fazer mais uma aqui, então. Voltando lá para o início, né? Aí você diz o seguinte, quer dizer, que essas revoluções, esses momentos, esses cortes epistemológicos, né? Quer dizer, quando você não entende o atual não fala com o passado, né? Quer dizer, abre espaço, quer dizer, aí entra pela neurociência para você preencher de outra maneira, ou enfim. Então a gente olhando assim, por exemplo, eu no meu caso específico, eu não sei mais um telefone, tá tudo ali né? Quer dizer, eu abri mão de parte da minha memória, quer dizer, eu tenho um monte de coisas que eu não, até pouco tempo eu sabia 300 dos meus telefones, hoje eu sei nenhum, sei o meu ali, então acho que... Outro dia eu perdi meu telefone, descobri que não sabia o telefone da minha namorada. Eu nunca olhei pro telefone dela, só ligava, só fazia o movimento na tela e ligava. Eu olhei pro número e decorei que estava lá registrado. Quer dizer, aí a gente volta ali para... É possível fazer uma ilação com esses movimentos hoje? Quer dizer, abrir o espaço na nossa mente para a gente poder enxergar que existe, ou seja na Turquia não, no Egito, ou aqui ou ali, quer dizer, existiu um espaço ali para você ocupar com lucidez, olha com só, um olhar diferente? Quer dizer, Bruno, eu ligo essas coisas. É legal. Eu diria o seguinte, a gente ainda está especulando um pouco, tá? Mas assim, o que eu poderia dizer, o que eu acho, né, que é simplesmente o que eu estou vendo, é o seguinte: a plástica cerebral mudou. Não é a mesma plástica cerebral. E o Foucault diz uma coisa que é interessante. A ideia do Foucault é o seguinte: o poder não é um centro, o poder é uma rede. E a rede está dentro de todo mundo. Todo mundo incorpora as ideias do poder para poder estabelecer a sociedade. Ele não fala do capitalismo, ele fala em qualquer sociedade. A sociedade, para ela se estabelecer, você tem que acreditar que as autoridades estão fazendo alguma coisa para você tem que acreditar no critério de escolha das autoridades, então você estabelece ali uma estrutura da sociedade e o poder se estabelece, né? Só que essa estrutura de poder, e a gente vai ver isso ao longo do tempo, né? Você vai ver o seguinte: as organizações que a gente tem hoje, pelo controle das ideias que a gente passou a ter, as organizações foram se voltando aos poucos para elas mesmas. Nós estamos no fundo do poço das organizações voltadas para elas mesmas. As organizações só pensam nelas. Por quê? Porque a sociedade passou a não cobrar mais das organizações. Que as organizações, isso é uma característica humana, o ser humano só vai mudar se as organizações pressionarem, né? Se as pessoas pressionarem as organizações. Então há um desnível hoje, em função do controle das ideias, as organizações empoderadas e as pessoas desempoderadas. Então o que a gente está fazendo agora é um reequilíbrio, em que a gente está, de novo, recontrolando as organizações. A gente não quer mais esse parlamento, a gente não quer mais essas organizações, a gente não quer esse modelo de mídia que tem hoje, a gente não quis mais o modelo de música, a gente não quis mais a Microsoft, porque a gente percebeu que tinha alguma coisa ali que era abusiva contra a gente. Então as pessoas se empoderaram e as pessoas estão colocando isso. Então eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, é a minha hipótese. Esse controle que se estabelece e que é necessário, ele se estabelece, e todo o modelo que a gente tem de controle da sociedade hoje, ele foi muito bem construído ao longo dos últimos 200 anos para um tipo de cérebro. Quando você introduz um novo tipo de cérebro, as coisas batem e saem. Por quê? Porque o cara, quando ele está assistindo televisão, saiu uma matéria hoje, essa semana, dizendo que a maioria das pessoas assiste televisão e a internet junto. Só que quando a pessoa está na televisão, com a internet, é diferente do meu pai, e quando eu era garoto, que eu estava na televisão sozinho assistindo televisão. Hoje eu estou assistindo televisão na internet, eu vejo um vídeo, já mando para o Facebook, aí todo mundo já começa a comentar, e eu começo a olhar para aquele vídeo e começo assim, a criar uma ferramenta de crítica, e você pergunta assim, vou curtir ou não vou curtir esse troço? Ou seja, estou gostando ou não estou gostando? Coisa que você não se perguntava antes, porque você estava passivo em casa. Você não se perguntava antes. E aí tem uma coisa interessante que o Clay Shirky, que é um pensador americano sobre esse tema, ele vai numa entrevista de televisão e ele defende uma ideia que ele chama de excedente cognitivo, que a gente está usando excedente cognitivo para criar o Wikipedia, para criar o YouTube, etc. E tal. E a menina apresentadora, muito nervosa, falou assim para ele, eu quero saber o seguinte, como as pessoas têm tanto tempo para fazer essas coisas, Wikipedia, software livre? Ele falou, desligando a televisão, é por isso que as pessoas estão sobrando tempo, né? Porque as pessoas estão saindo daquela passividade e indo para uma atividade. E isso está mudando o cérebro das pessoas, porque as pessoas estão mais críticas com os meios, né? Agora, eu vou dizer para vocês uma coisa que vai ao contrário disso. Vai ao contrário disso. As pessoas não ganharam consciência política.
Não foi a consciência política que levou as pessoas para irem às ruas. Ah, está todo mundo no Facebook articulando, todo mundo falando. Não foi isso. Foi simplesmente o seguinte: o cérebro mandou uma mensagem para a emoção das pessoas, e as pessoas disseram o seguinte: cara, eu não me reconheço mais nisso tudo aí. O cérebro começou a dizer: eu não me reconheço mais. Esse modelo que vocês estão vendo, o rei está nu. Foi o que aconteceu na Idade Média. As pessoas começaram a olhar para o rei, que era o cara que vinha de Deus, não sei do que, bababá, babá. Cara, esse cara não me representa. Agora, o que eu quero colocar para vocês, o grande desafio e o grande problema que a gente tem, não é rejeitar. Rejeitar, eu acho que está claro que as pessoas estão rejeitando. O problema é a baixa abstração. Na Espanha, as pessoas disseram o seguinte: nós não sabemos a democracia que a gente quer, mas a gente tem certeza que não é essa que está aí. Para você construir uma nova democracia, o que aconteceu no período lá depois de 1450? Tivemos pensadores, tivemos filósofos, tivemos pessoas que foram construindo esse novo modelo, e a partir daí você foi construindo ao longo de um bom período a nova modelagem dessa não representação. O que é uma democracia digital? O que é uma empresa digital? O que é uma mídia digital? Não dá para você. Você pode chegar e dizer assim: olha, não é isso. Tá, então o que é? Você precisa ter, aí não é mais na emoção que você vai construir isso. Você vai para a rua na emoção. E eu acho que essa emoção rolou. Essa emoção as pessoas dizem: eu não tenho certeza. Não é esses governantes que eu estou querendo. Com certeza não é. O Zé Castelo entrevistou o Mafessoli para o Valor, para aquela revista do Valor, e ele falava que hoje em dia a gente tem uma coisa tribal, um resgate tribal muito mais forte, que é por isso, pela emoção, né, que faz com que as pessoas se unam em torno de causas assim, onde está cabendo muito, das pessoas não se sentirem representadas, ou seja, o que elas estão buscando é que ainda não encontraram. Vai dar assim uma situação, dá essa sensação de caos que é o que está reinando. Eu acho que o problema principal é que você desconstrói. E isso aconteceu também, e eu estudei bastante isso na minha tese de doutorado. O que acontece? Você tem uma capacidade de desconstrução, essa capacidade de desconstrução é muito evidente. Mas nós demoramos 350 anos, eu acho que a gente não vai demorar tanto tempo, nós demoramos 350 anos da revolução cognitiva do papel impresso até a Revolução Francesa para construir o modelo de representação que a gente queria a partir da Revolução Francesa. Que é racional, basicamente. Que foi um trabalho racional, que foi um trabalho de pensar, de como é que vai ser, etc. O que está acontecendo hoje, por isso que eu trago o TaxiBit, já é, estou falando do TaxiBit, mas é o TaxiBit, é o Mercado Livre, é a estante virtual, já é esse modelo. Em que você ali, comprovadamente, você consegue trabalhar com colaboração de massa sem virar uma bagunça. Então a gente poderia imaginar, para frente, e aí eu boto isso no meu livro, um congresso, uma justiça, eu proponho isso no meu livro, uma justiça em que o cidadão pode julgar outro cidadão através de um algoritmo. Como é que pode fazer isso? Pode, você já tem júris que fazem isso, com explicações. Você hoje tem uma coisa que está acontecendo bastante intensa em função da demora da justiça, as empresas estão recorrendo à arbitragem, que não é mais o juiz. Você escolhe alguém para arbitrar por você. Então você tem que começar a criar modelos para sair dessa sinuca de bico que não tem saída. Você não vai resolver o problema do engarrafamento, você não vai resolver o problema da academia, que hoje a academia demora 6 meses para publicar um artigo. 6 meses a 1 ano. Quando o cara publicou o artigo, está velho. Então tem que publicar direto e deixar as estrelinhas subir e descer. Né? Então esse modelo é o início dessa construção. E aí eu tenho uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu estava tomando café com uma amiga minha e o filho dela tem um aplicativo de táxi. E aí eu falava para ela: pô, você não está pegando esses aplicativos? E aí eu falei: não, eu vou agora, minha missão nesse café da manhã é convencer essa amiga minha de usar um aplicativo de táxi. Aí peguei: bom, vamos aos argumentos. Bem lógico, bem direitinho. Vamos lá. Pá. Depois de quase 10 minutos, 15, 20 minutos conversando, ela no final ela jogou e falou assim: olha, pô, vou falar uma coisa para você. Eu concordo com tudo que você está falando, mas emocionalmente eu não confio. Eu emocionalmente não confio. Eu sei que tudo que você está me explicando, mas eu não consigo. Por quê? Porque a cabeça dela, a emoção dela, etc. E aí eu acho que uma coisa interessante para a gente pensar do filme Matrix, vou pegar essa ideia para mostrar como é que a nossa cabeça, a nossa emoção está tão introjetada que a gente não consegue superar. Olha o filme Matrix. Todo mundo viu o filme Matrix? Então o que acontece? O cara
sai de Matrix e a galera fica, meu irmão, Matrix é um código. O nego desenvolveu aqueles códigos todos, papapá, aquilo tudo é um código. Vamos voltar pro código? Vamos. Aí o nego volta pro código, etc. Tal. Então, pela lógica do filme, o que acontece? Quando o cara volta pro código, como é que o cara morre com uma bala de um código? Se o cara sabe que é um código. Não podia morrer. Ah, é furo do filme? Não. Por quê? A ideia que o cara quer passar é o seguinte, não adianta você ter consciência da mudança. Você tem que ter o sentimento da mudança. Que é o problema que a geração da gente está tendo. É a sensação de acreditar numa coisa que a gente não acredita. As pessoas, quando falam, não quero partido, as pessoas têm medo. Por quê? Porque as pessoas não acreditam nesse novo modelo, que é muito novo. E eu acho que tem sentido isso. Por isso que eu penso que tem a zona de inovação. Aí por que o Neo é o escolhido? O Neo é o escolhido pelo seguinte, ele leva 6 tiros, cai no chão. Aí ele está lá, né, o corpo dele está lá, aqui, e ele está lá, o holograma dele está lá em Matrix. E aí ele está lá quase morrendo. Aí né, aparece lá ele morrendo. Aí a menina dá uns beijinhos nele, etc. Tal, aí você fala, é o amor que tal. Você não sabe bem. Mas o que acontece? Daqui a pouco ele renasce. Ele renasce dentro de Matrix. E aí ele afetivamente supera a Matrix. Ele levanta, e aí o cara atira nele, ele faz assim, e as balas caem. E o cara vem bater nele, ele simplesmente fica assim, porque o cara ele já não acreditava mais naquilo tudo. Então ele superou afetivamente aquele processo. Então a grande dificuldade que eu acho que a gente tem hoje é uma superação cognitiva, afetiva, de acreditar que esse modelo do TaxiBit, ou esse modelo da estante virtual, funciona. Que a gente poderia fazer uma mídia, a gente poderia fazer um programa, sei lá, ter um projeto em que você vai trabalhar completamente com a colaboração de massa, completamente com os leitores, gerenciando uma coisa parecida com essa. É que a gente não consegue acreditar que isso vai funcionar. É uma coisa, assim, muito forte dentro da gente. Fala. De certa forma, eu acho que a gente está falando de gestão aqui, né? De certa forma, a proposta de você tratar sempre uma estratégia de dedicar 10% do seu pensamento, da sua ação corporativa, ou até na vida pessoal também, à inovação, permite, é quase como se for criar um formato em que você é levado a tentar experimentar algumas coisas. Porque, por exemplo, num case de negócio novo, fiquei pensando assim, esse TaxiBit, que eu não conheço direito, não sei se é um modelo de negócio, se ele ganha dinheiro de alguma forma, mas o ideal, numa história perfeita, seria que a cooperativa tradicional tivesse experimentado o TaxiBit. Se o TaxiBit fosse os 10% de uma cooperativa. Vamos experimentar uma coisa diferente? Uma modelagem com quem a pessoa é avaliada e tal. Então é isso que eu acho bacana de pensar também assim, que é a dificuldade que as pessoas têm de sair da zona de conforto, de experimentar alguma coisa, você aplicando aquela proposta dos 10%, você se policiando para fazer isso, você acaba descobrindo caminhos novos, né? Esse é o problema que aí eu acho que vem exatamente nessa curva aqui. Nós entramos no fundo do poço, na minha opinião, eu vou usar um termo aqui, que eu chamo de ditadura cognitiva. Não ditadura de pessoas, ditaduras de tecnologia. Nós chegamos ao limite total das tecnologias que nós temos hoje, que a gente tem nas mãos, em termos de verticalização e aumento de número de pessoas. Então nós estamos numa crise. Nós estamos vivendo hoje uma grave crise, né, das pessoas querendo se comunicar e as pessoas não conseguindo. Né? As pessoas estavam com essa demanda e as coisas começaram a acontecer, e as coisas estão acontecendo. Né? Então, quando a gente está falando isso, o que acontece? Esse controle da informação fez que as organizações, cada vez elas ficassem mais arrogantes. Pelo próprio processo humano de achar que cada vez mais, o Congresso, né, as organizações de maneira geral, começaram a ficar, né, se achando muito fortes. Né? Então elas começaram a se despreparar para aceitar determinada mudança que não viesse dela mesma. Todas as mudanças vêm de mim, porque eu mando, eu sei o que é bom para a sociedade e eu determino o que é a sociedade. E você vai vendo todos os problemas que a gente está tendo dessas grandes empresas, é exatamente a dificuldade de lidar com essa arrogância. Né? Você vê o caso da Microsoft, saiu no Valor ontem, né? A Microsoft está querendo se reinventar. E o cara vai dizer que toda a reinvenção deles vai na direção que o Google já fez há 6, 7 anos atrás. Por que a Microsoft não criou uma zona de inovação separada e inventou uns troços completamente doidos lá? Né? Por que vocês não fazem isso aqui? Criar uma coisa completamente separada, inventar um troço completamente novo e ser vocês mesmos os matadores de vocês. Né? Porque se vocês deixarem, alguém vai matar vocês. Porque alguém está lá na garagem pensando alguma coisa, né? Em função da coisa que está acontecendo. Então é isso que eu tenho trabalhado com. Agora, a dificuldade é o quê? As pessoas não dão esse passo. É muito difícil. Né? Porque a pessoa tem que assumir que a gente está nessa situação. E para chegar a essa conclusão aqui, a pessoa vai dizer, mas será que é isso mesmo? Não, peraí, empurra com a barriga. Fala. Não,
pensando nisso que você está falando, quer dizer, tem um lado, fica muito claro o que você está falando sobre a maneira da gente se organizar, mas, ao mesmo tempo, você segregar a inovação dentro de uma empresa, do ponto de vista prático, assim, olha, esses 10% vão ter obrigação de... Eu estou falando sobre do ponto de vista de cultura organizacional, né? Então, inovação está aqui, esses 90% não são inovadores, são as-is, quer dizer, são do dia a dia. Quer dizer, eu já vivi essa experiência lá na Infoglobo, criou-se uma área de inovação e segregada, separada, e foi uma confusão fenomenal, quer dizer, um lado não entendeu o outro não entendeu um, não, a obrigação de inovar está ali, quer dizer, então isso, o desafio de implementação disso, você falou isso realmente, é gigantesco, né? Como é que eu segrego e coloco isso fora da empresa e como é que eu me retroalimento? Até porque existe o ser humano, é ser humano, a gente é bicho homem, mas a gente é bicho. Ele vai assim, não quero essa inovação, acho que não. Aí tem, não sabotagens, mas tem uma reação muito grande quando você se estrutura dessa maneira. Bruno, o que aconteceu na Globo não foi bem isso. O que eu estou falando é outra coisa. O que aconteceu ali é que criou-se uma área de inovação para parar um projeto que estava inovando. O que eu estou propondo é isso. Você pode ter essa área de inovação. O que eu estou colocando os 10%, esses 10% não é uma área de inovação. É um projeto inovador. É diferente. É um projeto inovador. Você diz, olha, eu vou construir aqui um modelo aqui completamente diferente e aquilo vai funcionar. É separado no sentido que é um projeto separado. É uma startup. Você vai criar uma startup. Você não está criando uma área de inovação. Tá bom. A área de inovação pode dizer, vamos criar uma startup. Aqui eu vou mexer nisso, aqui eu vou mexer naquilo e tal. Então a área de inovação... É um laboratório. Na Globo o que aconteceu, que foi até a Joyce que foi, né, fazer a inovação. Pois é, aquela ideia da Joyce lá, que a Joyce estava coordenando o projeto de rede social, e o pessoal começou a achar que não era caminhando, e aí colocou a área de inovação. Ali, na verdade, foi um projeto de construir uma área de inovação para evitar que a inovação que estava acontecendo, digamos, prosperasse. E agora o que eu estou falando é diferente. Eu não estou isolando a inovação numa área, eu estou falando que essa é a proposta dos caras, eu acho inteligente, não é nem minha. Você melhora aqui, você não deixa de melhorar aqui, você continua trabalhando com a empresa, você continua trabalhando, mas você cria uma área separada, uma startup separada, para você, porque aí que eu digo, eu defendo isso nesse projeto aqui, pelo seguinte, é uma cultura completamente diferente. Não dá para você chegar para alguém, entendeu? É um corte. E a gente tem que assumir isso, a gente está vivendo esse momento na história, tem que aceitar, só isso. Elas têm medo de arriscar, né? Porque o que tem em jogo, se você apostar todas as fichas, essa é uma forma de você blindar, proteger o erro que está dentro de toda startup. Né? E você cria uma coisa pequenininha, você tem um controle. E eu tenho discutido, a gente passou um ano no BNDES discutindo essa alternativa. A gente precisa ser subsidiado para isso. A gente foi trabalhar, quer dizer, então essa ideia da zona separada é agradável pelo seguinte, porque você não está mexendo na estrutura atual. Isso que é interessante. Você continua mantendo a coisa, mas tem alguma coisa ali acontecendo que, se crescer, tudo isso aqui migra para lá. Se você imaginasse o Washington Post tivesse feito isso, o New York Times tivesse feito isso, já tivesse essa coisa, eles estariam já com uma alternativa. Esse modelo da Harvard Business Review saiu no ano passado. Eu peguei esse modelo e falei, não, é por aqui que eu acho que tem que implantar. Então quando as pessoas me perguntam, para implantar rede social corporativa, eu digo o seguinte, não implanta nada. Não bota Twitter, não bota Facebook, não fica brincando que você vai fazer isso. Porque o cara começa a reclamar e você não tem alternativa para resolver, e aí o que acontece? Você vai criar uma demanda que você não tem como resolver. É um call center de luxo. Porque não adianta você comunicar e conversar. Conversar significa, eu falo para você e você está disposto a mudar. O que o nego está fazendo? Cria o Twitter. Isso aqui não está legal. É legal você, não sei o quê, então vou te atender. Aí atende o cara. Aí o amigo dele, eu também quero ser atendido por ali. Daqui a pouco você tem 3 mil, 4 mil caras no Twitter, aí você começa a dizer, eu não tenho mais como atender. Então o que acontece? Você tem que criar uma plataforma para você poder atender isso na velocidade da luz na colaboração. E para você fazer isso, você tem que fazer uma coisa separada. Então estou falando isso para vocês, eles vão falar, chegou, acordou de manhã, pensou isso, né? Foram muitos
muita cacetada, muita coisa errada, né? Foi muita tentativa e erro para a gente chegar nesse modelo. Não acho, vou um pouco na ideia do Marcelo Gleiser. O Marcelo diz o seguinte: não existem explicações finais, existem explicações melhores, né? Então é mais ou menos isso que eu tentei apresentar para vocês. Uma explicação melhor, um pouco mais consistente do que está acontecendo, baseado aí no pessoal da Escola de Toronto, que eu acho que é um pessoal bem legal, que dá para a gente uma possibilidade de ver isso bastante diferente, e dá, a partir daí, subsídios para tomar umas decisões de maneira mais consistente. Não ficar meio eu acho que é isso que está acontecendo, eu acho que é aquilo que está acontecendo. Agora, obviamente que aí a gente vai aprendendo no processo, vai chegando à conclusão. Só para fechar, queria dizer que essa teoria que a gente desenvolveu, para não parecer injusto, eu chamo de teoria ninja, né? Porque eu estou desenvolvendo essa teoria há 7 anos. Então essa teoria foi desenvolvida dentro de um blog, todo mundo comentando, dentro da sala de aula, todo mundo discutindo, dentro do Facebook, todo mundo discutindo, dentro do canal do YouTube, todo mundo discutindo, o tempo todo, e eu apresentava, e ele dizia, isso foi desenvolvendo. Então eu só consegui chegar a determinadas conclusões porque eu usei a própria rede para me ajudar a chegar. E, tem fulano que já leu isso, não sei o quê. E aí as coisas foram caminhando e a gente conseguiu evoluir, né? É quase como uma teoria ninja, né? Que você consegue, a partir dessa troca toda, né? A gente chegar a essas conclusões e a gente poder ajudar as pessoas a pensar um pouco mais, problematizar de uma forma mais consistente do que a gente tem hoje. É isso. Obrigado. Muito bom, obrigado. Vamos lá. Vamos olhar, botar em prática tudo isso. Uma rádio sem âncora, inclusive, só com as pessoas falando e mediando soluções. Então fale tudo, né? É que as pessoas querem uma intermediação também, querem falar e querem que as coisas aconteçam, porque senão fica só aquele fórum, eu falo, você fala, todo mundo falou. Isso melhor do que na rádio. Babel. O fórum é qualificado, né? Não, duas exposições ali. O fórum é super claro, né? Bacana. E faltou uma pergunta aqui, essas eleições, 2014, você acha que isso vai ser diferente? Olha, quem tem espaço para eu escutar